Yehye, Asher, Yehye. Como se traduz isso? Serei o que serei? Sou o que sou? Qual que é o certo? Ambas as formas estão corretas. Ambas as formas. Lógico, literalmente é serei o que serei. Você pega o exemplo de João 21, Jesus está falando, Pedro, você me ama? Agapau, você me ama? O que ele responde? Elusofiléu. É mais ou menos assim, talvez seria mais ou menos, eu gosto do Senhor, popularmente. Eu gosto. Tem que tomar muito cuidado com a questão de julgar as traduções. Sim. Todas as versões, traduções, tanto protestante como católica, são sérias. Elas são sérias. Todas elas são. Não existe uma tradução, digamos assim, mal feita. Não é assim. Lá era a passagem do famoso Isaías 6, dos serafins, né? 2 asas para voar, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés. Mas é pés mesmo? Pois seria isso aqui, né? Cobrir o órgão genital. E lá tá, regel, realmente é pé. Mas estou dizendo que não seja 2 pés, seja o órgão genital. Pode ser da cintura para baixo. Exatamente. Tem essas coisas também. Quando a gente chega no Salmo 51, Davi naquela oração de arrependimento, ele faz a oração e usa esse verbo. Cria em mim, ó Deus, um coração. Ele está usando o verbo bará lá do Gênesis 1 em 1. Entendi. Então, olha só as implicações teológicas para uma pregação. O que Davi está querendo dizer? Fala, Senhor, se o Senhor vasculhar meu coração, o Senhor não vai encontrar uma célula, nada, perfeita, santa, suficientemente capaz para o Senhor multiplicá-la e fazer um coração puro. Então eu não estou pedindo uma reforma, eu estou pedindo um novo coração. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da plenitude. Que alegria saber que você parou aqui no nosso conteúdo. Eu quero me apresentar, eu sou um host aqui desse podcast. Meu nome é Diogo. Meu nome é Hugo. Achei que ele ia falar, ele sempre fala, não falou. Agora eu tô deixando ele se apresentar. Beleza, pessoal? Meu nome é Hugo, um dos hosts aqui do podcast também. E nós estamos aqui gravando podcast já por mais de 100 episódios. Pra gente é uma alegria, porque a gente tem aprendido. Acho que já deve dar por 114, 115 episódios. E a cada episódio a gente tem aprendido mais e hoje não vai ser diferente. Uma oportunidade da gente aprender mais, de você também aprender mais que tá aí desse lado. Eu já estava aprendendo aqui já, sempre falei errado, agora já sei falar certo agora no hebraico. Shalom. Shalom. Agora a gente já tava até aprendendo hebraico aqui. Bom, se você quer comprar Bíblias, falando um pouquinho aqui do nosso trabalho da Plenitude Distribuidora, se você quer comprar Bíblias com o melhor preço do Brasil, com muita qualidade, é só você entrar no nosso site plenitudedistribuidora.com.br. Você vai encontrar os melhores preços do Brasil, excelente prazo de entrega, uma equipe aqui para te atender, pode contar com a Plenitude. E outra, você está investindo numa empresa missionária quando você compra aqui, uma empresa que realmente se preocupa com o ID, se preocupa, ama a Bíblia, nós amamos a Bíblia aqui. Então, quando você compra na Plenitude, você está investindo na obra missionária. Se você deseja revender os nossos produtos, trabalhar, poxa, quero revender Bíblias e livros a partir de hoje. Você tem uma grande oportunidade conosco, nós temos um vasto catálogo de Bíblias e livros, então é só você acessar plenitudeatacado.com.br. Nós temos um atendimento exclusivo para revendedores, temos uma equipe de vendas aqui, então é só você correr lá e aproveitar os nossos preços e promoções, tá bom? Bom, se você também quiser ouvir esse podcast, se você digitar Plenicast aí, você vai achar a gente em tudo quanto é lugar. No Spotify você vai encontrar, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Amazon Podcasts, no Deezer. Então você vai nos encontrar em todas essas plataformas, porque como eu, às vezes estou ali na academia, agora eu posso falar que eu estou indo na academia. Milagres acontecem, irmãos. Eu presenciei esse milagre hoje de manhã. Então você pode ouvir o podcast, tá ali no treino, ouve aí o podcast, tá ali para as mães aí, estão ali cuidando dos filhos, estão ali cozinhando, estão ali em casa, pode estar ouvindo nosso podcast também e aprendendo mais. Beleza? Então eu quero apresentar hoje os meus convidados aqui, os nossos convidados. A gente está muito feliz por recebê-los aqui, os nossos irmãos da Sociedade Bíblica do Brasil. Agradecer, antes de mais nada, a SBB por ser esse parceiro, essa parceira tão excelente nossa, que tem contribuído para o reino, para o evangelho, juntamente com a Plenitude. Já está aí há centenas de anos trabalhando nas traduções bíblicas, na produção de Bíblias. E com certeza você teve acesso à Bíblia, porque Deus permitiu,
mas porque a SBB também tem trabalhado já há centenas de anos difundindo a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma Bíblia que ficou muito famosa aí esses tempos para cá, né? Essa Bíblia explodiu na internet, um senhor fez um vídeo dela e essa Bíblia ficou famosa. Ficou tão famosa que até eu peguei uma para mim também, levei em casa, deixei em casa que eu estou usando, que é essa Bíblia aqui, Bíblia Interlinear, Novo Testamento do grego e português, e do outro lado, a Bíblia Sagrada Interlinear do Antigo Testamento, hebraico e português. Olha só o tamanho dessa Bíblia, uma Bíblia de responsa mesmo. E para falar sobre ela hoje, sobre esse trabalho, esse belo trabalho da SBB, nós estamos aqui com as pessoas responsáveis por isso. Quero apresentar primeiramente o Edson, que está aqui à minha esquerda, Edson de Faria Francisco. Eu não pude colocar todas as habilidades deles, não ia passar aqui meia hora só falando das graduações do Edson, porque o homem é entendido do assunto. Possui graduação em hebraico pela Universidade de São Paulo, graduação em armênio pela Universidade de São Paulo, graduação em português pela Universidade de São Paulo, mestrado em língua hebraica, literatura e cultura judaicas pela Universidade de São Paulo, doutorado em língua hebraica, literatura e cultura judaicas pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em língua hebraica, literatura e cultura judaicas também pela Universidade de São Paulo. E o pastor José Roberto, que é pastor da Assembleia de Deus em Várzea Paulista, mestre em Teologia Bíblica pela PUC São Paulo e bacharel em Teologia pelo Mackenzie, responsável pela área de tradução e publicações já há 5 anos, coordenou o trabalho da publicação também dessa Bíblia. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz de receber vocês aqui. Obrigado, Diogo. Obrigado. Prazer estar aqui também e poder contribuir para que mais e mais pessoas tenham alcance, né, e acesso a esta palavra que, como nós dizemos na Sociedade Bíblica, transforma vidas. Amém. E vai continuar porque, como você já disse, ela é uma palavra viva. Amém. Obrigado pelo convite de estar aqui. Um prazer. É a minha primeira vez. Eu espero que seja um podcast bem interessante para todo mundo que está assistindo. Vai ser, com certeza, muito, muito, muito bom. Amém. Bom, vamos lá. Fala um pouquinho da Bíblia Interlinear. Como nasceu o desejo, Edson, José Roberto, de criar essa Bíblia, de dar acesso às pessoas com uma Bíblia dessa tão importante hoje? Quer falar? O ano passado nós celebramos 200 milhões de Bíblias produzidas pela Sociedade Bíblica na Gráfica da Bíblia desde 1995. Meu Deus. E aí nós pensamos assim, nós precisamos ter uma publicação para celebrar esse número tão significativo, né? Alguém chegou a dizer, poxa, é quase uma Bíblia para cada habitante do Brasil hoje, né? E aí, qual é a Bíblia que nós vamos pensar? E nas conversas com os colegas sugeriram, olha, a gente podia ter uma Bíblia que, de uma certa forma, resumisse o trabalho da Sociedade Bíblica nas traduções de Bíblia. E qual é o texto, então, base para isso? Claro, o texto base é o texto do Antigo Testamento, o texto grego, hebraico, o texto grego do Novo. Então, nós já tínhamos um trabalho na Sociedade Bíblica pronto, que nós apenas juntamos os dois trabalhos, que era o Antigo Testamento Interlinear, do professor Edson, que agora ele vai falar, e o Novo Testamento grego interlinear. Então, esses trabalhos já existiam, e aí tem uma história longa, né, Edson? Sim, muito, muito longa, exatamente. Então, eu fui responsável pela parte hebraica do Antigo Testamento, né? Começou em outubro de 2008, quando o meu primeiro contato com a Sociedade Bíblica para fazer esse trabalho. E passei 12 anos para fazer. A Sociedade Bíblica queria os 4 volumes, 4 anos e meio. Mas acontece que se estendeu para 12 anos, por vários motivos. A questão de como que foi feita a tradução. Eu fiz do hebraico realmente, eu pesquisei em vários dicionários. Isso levaria tempo. Além dos comentários de palavras difíceis de tradução. Cada volume do ATI, vou chamar assim, existe um texto que existem comentários de palavras difíceis, de tradução difícil, né? Então a Sociedade Bíblica viu que ia demorar mais tempo. De fato, 12 anos. 12 anos para fazer tudo isso. O primeiro volume saiu em 2012 e o último em 2020, os 4 volumes. Depois veio o léxico, no ano passado, né? Mas, enfim, o interessante para dizer aqui assim, é que foi um trabalho da raiz do texto original do Antigo Testamento hebraico e o aramaico.
Então, assim, foi feito assim, não só dicionários, léxicos, mas gramáticas clássicas do hebraico, por exemplo. Então, assim, foi um trabalho muito difícil, mas, assim, feito diretamente do hebraico mesmo, sem interferência de outras traduções em português, mesmo em outras línguas. Isso não teve. E e esse hebraico que é feita a tradução é um hebraico diferente do hebraico que existe hoje. Sim, porque é chamado de hebraico bíblico, que vai desde o século XII, antes da era cristã, até o século II, mais ou menos. Desde a época, vamos dizer assim, dos juízes, um pouco por ali, mais ou menos, até a época dos macabeus, mais ou menos, chamado de hebraico bíblico, com 3 períodos: hebraico arcaico, hebraico pré-exílico e hebraico pós-exílico. Esse é hebraico bíblico. Foi desenvolveu durante esses quase 1000 anos de história. Depois tem hebraico rabínico, pouco depois, hebraico medieval e, sim, hebraico moderno. Então tem as fases do hebraico, exatamente. Né? E outra coisa interessante aí, né? Como eu falei agora há pouco. O hebraico bíblico não é uniforme. A gente vê a língua evoluindo ao longo do tempo. Interessante isso. Se pega, por exemplo, Samuel Reis, a gente vê um tipo de grafia de palavras. Se pega crônicas, é um pouco diferente. E livros, assim, dessa fase de crônica, que é pós-exílico, a influência do aramaico também. Isso é bem interessante. E alguma coisinha, alguma pontinha de grego também. Isso é curioso. A gente vê, então, que a influência da grega já estava lá dominando aquela região. Exatamente. Isso. Bem interessante essas coisas, né? Então, E nesses 12 anos de trabalho, qual foi o maior desafio, os maiores desafios da produção dessa obra? Eu acho assim, é fácil traduzir do hebraico ou do aramaico a Bíblia? Não. É bem difícil. Porque nem todas as palavras são, digamos assim, traduzíveis. Sim. Não é. Então não é isso, não é bem assim. É um grupo de palavras que é difícil de tradução. Principalmente aquela que parece uma única vez, chamada de apax legomenon. Palavras que parecem uma única vez. Quando essas parecem uma única vez, a gente não tem outras palavras similares, ou com outras ocorrências, é difícil, é bem complicado. Tem que fazer uma pesquisa ampla para saber como traduzir isso. E nem sempre a gente tem sucesso. Às vezes eu tive que recorrer à transliteração para fazer isso. Eu tinha que fazer isso. Isso é explicado nos volumes, sim. Na parte lá do texto lá, sobre as dificuldades textuais. Né? Isso é uma coisa que acontece. O aramaico, e tem uma porção de aramaico no Antigo Testamento. Isso. O aramaico já é uma língua morta hoje, ou ela é usada em algum lugar? Não, é assim. É a mesma coisa do hebraico também. O aramaico é aramaico bíblico, daquela época lá, e o aramaico ele também evoluiu ao longo do tempo. Tem aramaico imperial, aramaico medieval e aramaico moderno, que é falado hoje na Síria e em certas regiões do interior da Síria. Então existe o aramaico moderno, mas é bem reduzido. Acho que numa vila chamada Malula, acho que o nome é assim, no interior da Síria. Mas basicamente, quem usa o aramaico hoje são as igrejas orientais, Sim. de fala aramaica ou siríaca. É a mesma coisa. Então, assim, basicamente hoje o aramaico é mais uma língua litúrgica. Tá? E um pouquinho falado, mas bem reduzidinho em certas regiões do interior da Síria. Hugo, só para as pessoas entenderem o que a gente está falando, porque às vezes tem gente que está ouvindo a gente em casa e não sabe o que é uma Bíblia interlinear. Mostra para qual câmera, Gabriel, é melhor mostrar por dentro ela? Abre ela, mostra aí para as pessoas, para elas entenderem como é o trabalho da interlinear. Depois o Gabriel dá um zoom aí, mas as palavras são traduzidas uma por uma, então tem isso, não é uma isso? por uma. Pode explicar, Edson. Então, o que é uma interlinear? É uma edição que traz o texto original, no caso do Antigo Testamento hebraico, no caso do Novo grego, e cada palavra em português segue cada palavra do hebraico ou do grego. Então, assim, esse tipo de tradução, de edição, é assim, existe uma preocupação maior com a língua de partida, no caso hebraico e grego, e menos com a língua de chegada, português. Por quê? Porque a palavra tem que seguir a língua original, cada palavra original. Então assim, não dá para fazer uma leitura dessa no culto, por exemplo, que seria estranho. Nós falamos assim, o rei do Egito. Falamos assim.
Lá tá assim, o rei do Egito. É esquisito. Seu pastor tá maluco, né? Tá lendo tudo errado. Em português esquisito, né? Mas porque é a intenção desse tipo de publicação, né? A preocupação com a língua de partida. Hebraico e grego, e aramaico também. Menos com a língua de chegada. Então, assim, é um português tanto cru, vamos dizer assim, meio mecânico. Por quê? Porque tem que seguir cada palavra exatamente. Então, isso é uma edição interlinear. Tem um texto lá, o texto original, na linha embaixo, o português, seguindo a ordem das palavras, das palavras, hebraico ou no grego. Por isso que na metodologia de tradução, quando a gente tem o método formal, então assim, no extremo, lá saindo método formal, é a tradução interlinear, que nos preocupa com a organização das palavras na língua do receptor, né? Se preocupa com a ordem da palavra no texto original. Então, por exemplo, por isso que você tem lá Gênesis 1 e 1, Bereshit bara Elohim, o verbo ele vem antes, né? Do sujeito. Aí você vai encontrar, por exemplo, em versões como Almeida Revista Corrigida, no princípio criou Deus. E não no princípio Deus criou, como está na NA. Por quê? Porque a metodologia está bem próxima o foco está na língua original. Então, como que funciona a língua original? Funciona desta maneira. Então, o verbo está antes do sujeito, coloca no português antes do sujeito. Então, aí, nas traduções mais modernas, com método dinâmico funcional, então a gente, como que vamos traduzir o versículo agora? O foco está na língua original ou está na língua do receptor? Entendi. Então, a gente organiza. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a forma a metodologia de tradução, e mesmo em traduções interlineares, né, Edson, há pessoas que vão traduzir. Como que o tradutor ele vai traduzir o mais literal possível? Tem que ter uma margem para o entendimento também, não é? Sim. Para que dê aquilo dê sentido. Por isso que na Bíblia interlinear, você vai ver que entre os textos hebraicos e gregos e a tradução interlinear, nós colocamos a versão da NAA e da NTLH. Para que o leitor fale, nossa, ficou uma leitura truncada, né? Como o Edson disse aqui. Outro dia, Edson, o aluno perguntou assim, mas e esse et aqui que não foi traduzido em Gênesis 1:1? Então, é a marcação do objeto direto do hebraico. Isso. Que não faz sentido, não tem tradução mesmo, né? Então, olha, é raro, faltou aqui no interlinear, pastor. Vocês uma palavra portuguesa embaixo do hebraico, mas aqui acho que deu algum problema, vocês esqueceram de colocar. Não, isso não aconteceu, não. Não. Então, não, isso é um marcador de objeto direto, né? Sim. Então, é interessante isso, porque o leitor vai perceber essa lacuna. Poxa, já no primeiro versículo, SBB esqueceu, faltou revisão aqui, né? Já queimou a largada, já. Logo em Gênesis 1. Exatamente, né? É questão de gramatical, tem algumas coisas que não se traduz. Então, essa partícula it ou et é para indicar objeto direto. Caso acusativo. É questão gramatical. Então não tem como traduzir isso para o português. No português é como se você quisesse traduzir um hífen no português, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Talvez. É que nós não temos na gramática no português uma palavra que você esteja em duas palavras, a partir daqui, essa aqui é uma marcação do objeto direto. Nós não temos no português, não né? Isso, né? Então, no caso lá do itinerário, então lá ficou, digamos assim, sem nada ali. Mas, lógico, que aqueles que estudam hebraico bíblico vai saber que aquilo lá é apenas uma partícula gramatical. Vai indicar que o que vem logo em seguida é objeto direto. Entendi. Então, tem que ter esse entendimento, não? A interlinear ajuda pessoas que não sabem nada de grego e hebraico? No meu caso, eu diria que sim. Eu diria que pode ser até mesmo o primeiro momento, o primeiro contato com as línguas bíblicas. Por que não? Agora, lógico, isso não dispensa o estudo da gramática dessas duas línguas, sim. Evidentemente. O uso de léxico, de dicionários, claro. Mas pode ser uma grande ajuda no primeiro momento. Legal. Olha, eu não entendo nada. Primeiro contato. Pelo contato, né? E por meio daquela leitura, pode ser que desperte. Eu quero saber a gramática disso. Aí tem que estudar a gramática. Legal. E estudar também o léxico, os vocábulos do hebraico e do grego. Eu diria assim, não, por que não o iniciante pode ter o interlinear? Lógico que pode, sim, claro. Né? E a questão da acessibilidade, né? Porque, pensa, hoje você tem uma Bíblia interlinear, embora o ATI esteja aí condensado, né, Edson? Aquelas introduções que o Edson disse,
que são palavras difíceis de traduzir. Então, há aí em cada livro há uma introdução de toda a dificuldade que o Edson teve para traduzir. Isso nós tiramos, porque não seria possível aí não fazer uma Bíblia com essa lombada, né? É o limite que nós tínhamos. Então, nós tiramos as introduções. Mesmo assim, você tem condensado aí 4 volumes do Antigo Testamento interlinear, mais a edição grega do Novo Testamento interlinear também, a um preço. Sim. Não é? Que é uma obra que você não tem no Brasil. Edson, não sei se tem uma obra no mundo em inglês que esteja condensado numa mesma Bíblia. Eu não lembro de ter visto. Não, eu não lembro também não, mas pode ser que tenha, mas eu não recordo agora de dizer. Então, olha que privilégio do público brasileiro, não é? Mas em português, com certeza, não tem. Então, olha, nunca tive acesso a um texto hebraico, ao texto grego, agora interlinear, é muito caro para comprar todos os volumes. Então, é uma oportunidade de acessibilidade, assim, a um custo muito, assim, quase a preço de custo mesmo, Sim. né? Assim, pastores, estudantes de teologia, ter acesso a um texto maravilhoso. E agora, com a novidade que traz o texto da NAA também agora para comparação, né? Que nas edições anteriores era a Almeida Revista e Atualizada. Isso, exatamente. Então trocamos pela NAA. Então só o fato de ter um material desse acessível a um preço que é vendido no Brasil é um grande privilégio para nós, né? Porque... Bom, então eu queria comentar, aproveitando esse gancho, que são das palavras difíceis. Para cada volume, são 4 volumes do ATI, vou chamar assim, são cerca de 100 palavras analisadas. 100 a cada volume. Pegar os 4, vai dar quantas palavras mais ou menos. Se pegar só as introduções dos 4 volumes, daria um livro. Uau. Daria um livro. Já mostra como que a tradução, ela é impossível você ter uma tradução para um outro idioma, de qualquer idioma, que seja 100% exatamente como está na língua original. Não, isso não existe. Eu não lembro se isso mudou, mas só para comparação, a palavra saudade em português era a 6ª palavra mais difícil de ser traduzida para qualquer idioma. Porque pensa bem, é uma palavra que só existe no português. Isso. E se você perguntava assim, Hugo, fala para mim, o que é saudade? É difícil de explicar. Porque não é só falta de. É mais que isso. Olha, nós que somos falantes da língua, temos dificuldades para explicar. Isso. Então, por exemplo, você tem as expressões idiomáticas, né, Edson? No hebraico, também no grego. Também isso. Andar na face de alguém. No hebraico, né? Isso, exatamente. É uma expressão. Né, o que significa isso, né? Sim. Não, você tem que ser fiel ao texto original. O que significa ser fiel ao texto original? Como você traduz uma expressão idiomática? Deixa ela totalmente sem sentido? Não é? Então, existem as adaptações na tradução, né? Para que faça sentido também ao leitor. Por isso que o interlinear, às vezes, está meio truncado, mas tem os 2 textos para comparar. Isso, para ajudar, né? Uma coisa assim, a palavra panim, rosto, que está no plural, rostos. Certamente a gente pode indicar as 2 partes da face, né? Isso aqui. São 2, né? Panim. E pode indicar também presença. Então, assim, a pessoa está às faces de Deus. Diante das faces de Deus. Entendeu? E no interlinear está assim, desse jeito. Perante as faces do Senhor, por exemplo. Também assim. Outra palavra também é malê, que é cheio, encher, né? Encher as mãos. Assim, o que é encher as mãos? Consagrar. Interessante isso. Então tem essas coisas no hebraico, né? As expressões idiomáticas. Mas lá tá bem literal. Por isso a pessoa tem que ver as traduções, as laterais, para poder. Que são importantes, que são muito importantes, né? Porque assim, a preocupação aqui é tentar deixar o texto assim, bem literal, para o pessoal perceber um pouquinho como que é o hebraico, por exemplo, né? Como um pouco do gosto disso, né? E as pessoas não podem. Outra coisa também, né, Edson? Que a Bíblia da parte do hebraico está de trás para frente e da direita para a esquerda. Não, é direita para a esquerda. Direita para a esquerda, né? Não digo assim de trás para frente, porque a gente é acostumado a abrir o livro aqui. Isso, ele tá invertido, né? Invertido, exatamente. Tá do outro lado. Isso, Outra coisa ainda que eu quero comentar, a ordem do cânone dos livros do Antigo Testamento, até que foi a sugestão minha no comecinho, é de colocar no cânone judaico. Então, alguém pegar, assim, por exemplo, o volume 2 do ATI, mas lá não achei Ruth. Não tem Ruth.
Não tem no volume 2. Vai estar no volume 4, porque está seguindo a ordem, a sequência do cânone judaico. Isso é importante, porque já está tratando do texto hebraico, então tem que seguir a ordem do cânone, né, que é um pouquinho diferente do cânone cristão, católico ou protestante, né? É quando o Edson fala que a diferença de Reis com Crônicas, exatamente isso, porque Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica. Isso, Então, não é Malaquias. Né? A ordem do nosso cano segue mais a Septuaginta do que a Vulgata do que o texto cano massorético, o texto hebraico. Massorético, exatamente. Então, tem essa diferença aí. Por que sofreu influência, então, do período interbíblico, né? O texto de Crônicas, se Crônicas está lá antes de Salmos, não faz sentido, né? Não faz sentido no cano conforme está a Bíblia em português, né? Mas no cano hebraico tá no final. É um pouquinho diferente. E também não tem divisão entre 1º e 2º Samuel, por exemplo, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Tudo junto. Isso. Então é Samuel, Reis, Crônicas. E a interlinear segue isso também ou não? Segue isso também, porque eu pedi, olha, não corta, divide. Não divide. Vai seguindo. Não divide assim. Lógico que no índice, lógico que a gente tem que marcar. 1º Samuel, 2º Samuel, tá, para facilitar para o leitor. Mas quando acaba o 1º Samuel, já começa logo em seguida o 2º Samuel. Entendi. Sem interrupção. E eu pedi isso para você deve fazer, para ser bem fiel mesmo ao que está lá no texto hebraico. Então foi um detalhe bem interessante para se comentar aqui. E hoje o único trabalho que tem de interlinear no Brasil é esse trabalho, que são os outros livros separados. Não existe um outro interlinear. Tem assim, do Novo Testamento grego e português, tem uma edição da Cultura Cristã. Tem outros, sim. E tem uma da Ragnus. Tá. E é da SBB. São as três que existem no Brasil hoje. Agora, do Antigo Testamento hebraico, português, essa é a única. Poxa vida. Essa é a única. Não é fraco, não, hein? Essa é a única, viu? E é um chamado para que a pessoa também conheça a obra completa, Legal, né? Muito legal. Do Antigo Testamento interlinear. E aqui, como o Edson dá uma pincelada, as Bíblias em português, e isso não só da SBB, mas as Bíblias, não só em português, em outros idiomas também, o Antigo Testamento, ele sofre bastante influência da Septuaginta. Isso. E alguns dias uma pessoa me ligou e falou assim: Roberto, então o Antigo Testamento das Bíblias da SBB é exatamente então o Antigo Testamento interlinear que o Edson trabalhou? Não. Por quê? Porque o Edson traduz diretamente do hebraico sem nenhuma influência da Septuaginta. Sim. Então, por exemplo, nós temos lá no Salmo 8, que vai falar da coroa, do homem como a coroa da criação, e você vai ter versões em português que vai dizer que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, e você tem versões em português que diz que foi feito um pouco menor do que Deus. Peraí, quem tá certo e quem tá errado, né? Aqui é questão de influência da Septuaginta em um texto, por exemplo, o do Angeloi, que vem a corrigida, vai trabalhar com essa tradução, mas a NA você vai foi feito um pouco menor do que Deus, que seguiu o texto massorético. Isso. Então, toda a tradução do interlinear, que reflete na Bíblia interlinear, é a tradução do hebraico sem nenhuma influência da Septuaginta. Exatamente. Que para quem está ouvindo a gente, para que possa entender, o massorético ele é bem mais antigo do que a Septuaginta. É o contrário. É o contrário, a Septuaginta é mais antiga? É uma coisa Basicamente. É uma coisa meio complicadinha. O texto massorético é o texto hebraico, tá, que tem as consoantes, os sinais que tem uns pontinhos, uns tracinhos, são sinais vocálicos. E os sinais de acentos. E notas marginais textuais. Esse texto aí, chamado de texto massorético, é o texto que foi estabelecido por volta do século VIII da era cristã. Lógico que a parte consonantal é mais antiga, desde a época bíblica, claro. Mas esse texto que a gente chama de texto massorético tem todo esse componente. Texto consonantal, com sinais vocálicos, sinais de acentuação e notas marginais, notas textuais feitas pelos massoretas, que eram escribas judeus da época medieval. Septuaginta foi feita a partir mais ou menos do século III antes da era cristã. E ela reflete um texto hebraico um pouquinho diferente do que o texto massorético. Então, o texto, a Septuaginta, assim, ela reflete um texto hebraico um pouquinho anterior ao texto hebraico que nós temos hoje, que é o texto massorético. Então, é interessante, nos Soros do Mar Morto,
foram achados manuscritos hebraicos que eram mais próximos da Septuaginta do que do texto maçorético. Interessante isso. E na forma do texto, um pouquinho mais antiga. O que isso indica o quê? Houve uma evolução literária dos textos bíblicos. Então, ela reflete o texto numa fase anterior. Enquanto o maçorético, ele foi evoluindo. Por exemplo, Jeremias. O Jeremias, na Septuaginta, ele é um pouquinho menor do que o texto maçorético. Por quê? É um texto mais antigo. Ele é um pouquinho menor. É o que está na Septuaginta hoje. O maçorético, ele é um pouquinho mais longo, um pouquinho maior. Isso indica, então, uma redação um pouquinho posterior. Isso é algo bem interessante de se observar. Tô lendo Jeremias, olha aí. Então, pois é. É um dos maiores do Antigo Testamento. Isso, é um detalhe importante esse, porque qual é o maior livro é Salmos, 150. E o próximo, qual? 66, Jeremias. Não. Essa aí, a Bíblia não foi escrita em capítulos de versículos. Né? Então, os 52 capítulos de Jeremias é maior do que os 66 de Isaías. Exatamente. Entendi. É isso mesmo. Em palavras é maior. Exatamente. O que engana é a numeração. A 66? Lógico que é maior do que o 52. Exato. Pela numeração, sim. Mas pelo texto em si, o Jeremias é maior. Ele é maior. Sim. Agora uma pergunta mais técnica aqui. Vou até ler a pergunta, né? Porque, como todo mundo sabe, eu não sou técnico em hebraico. Há palavras no hebraico que não têm equivalentes diretos em português. Você poderia citar alguns exemplos marcantes e como isso foi tratado na interlinear? Não. São várias. Uma das palavras aqui que eu lembro aqui, a palavra mamzer, que aparece 2 vezes na Bíblia hebraica, um em Deuteronômio e outro em Zacarias. O que era mamzer? Mamzer, bastardo. Então há versões que traz como bastardo. Quer dizer, o filho que assim, sabe quem é a mãe, mas não sabe quem é o pai. Então é difícil, assim, mas será que seria exatamente isso aí, o mamzer? No interlinear ficou mamzer, ficou transliterado. Então não coloquei bastardo, filho ilegítimo, coisa desse tipo. Né? Então, uma das palavras difíceis é essa palavra, mamzer. Então eu coloquei transliterado. Né? Inclusive até na Vulgata, uma dessas passagens acho que de Zacarias, o Jerônimo, que traduziu a Vulgata, colocou mamzer também. Nem ele sabia também. Colocou realmente como a gente fala a palavra. Isso, a questão de transliteração, não tradução. Entendi. Né? Outra palavra que posso dizer aqui também é a palavra caporet, que seria um objeto que ficava acima da Arca da Aliança. Era mais do que tampa. Quer dizer, como tampa, é possível, mas parecia, acho que era algo mais do que apenas uma tampa, exatamente, caporet. Essa foi bem difícil de ser também traduzida. Caporet, por exemplo, então, manzer. Usou a transliteração da palavra. Eu usei a transliteração da palavra. Então você colocou o caporet. Entendi. Na Arca da Aliança. Eu acho que isso é interessante colocar dessa maneira para o leitor saber. Lógico que essas palavras são tudo comentadas em cada volume. Né? Então você eu vou ter que comentar isso aqui para o leitor saber por que ficou assim. Né? Então tem muita coisa desse tipo lá. Né? Outra coisa também de transliteração, o Sevaot. Dos exércitos. Sim. A palavra está no plural, que é savá, pode ser exército, pode ser hoste, pode ser uma série de coisas. Quer dizer, como exércitos, reduz muito o significado dessa. É dificílimo. Então, no grego foi traduzido como sabaoth. Mesmo na época da Septuaginta, já teve dificuldade de traduzir. Interessante isso, já naquele tempo, não é coisa moderna. Tem muita coisa assim na Septuaginta, hein? Que é transliterado, porque eles não sabiam o que era. Não tinha no grego. Não tinha correspondente. Né? Entendi. Essa palavra merece comentário. O Tsevaot. Pode ser exércitos de Israel, pode ser exército celestial, cósmico, pode ser os poderes dos deuses cananeus também. Como a divindade de Israel, também tem os poderes dos deuses de Canaã também. Uma época que se pensava que havia outros deuses também. Não para adorar. Né? Somente o Yahoo, né? O Deus de Israel. Né? A palavra assim, ela é muito ampla. Então, exército, então, ia reduzir demais esse significado. É dificílimo. Né? E eu optei por transliterar.
Sevaot. Quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento na sua casa, você lê no hebraico Eu ia ou você perguntar lê isso. no português? Não, tem os dois. Os dois? Os dois, sim. Já é costume meu, né? Lógico, tem várias Bíblias em português, claro, evidentemente, claro, né? Tanto de edições protestantes como também católicas, gosto também bastante também. Mas lógico que os dois estão lá todo dia. Eu vejo hebraico todo dia. Não tem um dia sequer que eu não vejo essa letrinha na minha frente. Sim. Essa é a constante, é algo que não tem como. Quando você fazia o devocional na sua casa, Ah. sua família, você faz o quê em hebraico? Não, tem que ser português. Não vai entender nada, né? Não vai entender Família, vem cá, nada. mamãe devocional. Não, aí tem que ser português mesmo, né? Olha que interessante essa metodologia do Edson, né? Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, até onde eu posso dar. Nós estamos resgatando os textos de Almeida, antigo. Bem mais antigos do que a edição de 1819. E aí, em breve, vocês vão ver uma publicação de Antigo e Novo Testamento de Almeida, com os melhores textos lá do século XVIII ainda. E Almeida usava essa metodologia, Edson. Algumas palavras difíceis do hebraico e do grego, ele deixou do jeito que estava. Porque não chegava à conclusão de como deveria traduzir, deixou ela difícil do jeito que ele encontrou. Na Bíblia holandesa, na Bíblia em espanhol. Que tava, então, assim, aqui não dá para melhorar porque realmente o hebraico está difícil mesmo. Então ele deixava da forma difícil que estava, sem se preocupar se a pessoa vai entender muito ou não. Por quê? Porque a tradução, o texto mesmo é difícil. Então, por exemplo, o léxico do Antigo Testamento, que é o 5º volume da obra, o Edson fez algo extraordinário, que foi manter a grafia das palavras conforme ela aparece, porque Jeremias, toda vez que a gente vai ler Jeremias na Bíblia em português, está Jeremias da mesma forma, Jeremias, a mesma grafia. Isso. Mas será que no hebraico aparece a mesma grafia? Não. Então, no léxico, ele incluiu todas as grafias e onde estão as grafias diferentes de Jeremias em toda a Bíblia. Isso. É o que nós vamos incorporar depois numa nova edição do ATI. Isso. Agora, exatamente transliterado, grafia por grafia. Onde aparece 10 vezes diferentes, 10 vezes estarão diferentes também no interlinear. Isso. Então, aqui, esse tipo de coisa, por exemplo, muitos nomes próprios têm duas grafias diferentes. Por exemplo, Jeremias, vou pegar Jeremias. Tem Irmiahu e tem Irmia. Duas formas. Elias, Eliahu e Elia, por exemplo, né? José tem 3. Yoshiahu, Yoshia. E Yoshia, duas formas diferentes. 3. E no léxico aparece as 3 formas. E onde está isso localizado? Ninguém fez isso no mundo, de fazer dessa maneira, de colocar nos lexemas as formas da palavra, que parecem muitos no hebraico. Grafias diferentes de nomes, de palavras. Isso tem aqui. Eu quero retomar um pouquinho da Septuaginta, de palavras difíceis. A palavra, por exemplo, filisteus. Filisteus. É assim, aparece tanto transliterado no grego da Septuaginta, quanto também uma tradução para o grego. Por exemplo, em hebraico é Pelistim. Então, para os gregos, não tinha a palavra filisteu para eles, não existia. Então, isso tem parte da Septuaginta que transliterou, né? Como Felistim. Um grego da Grécia ia achar esquisito. O que é esse Felistim? O que é isso aqui? Né? E parte está lá, Filistaioi. Isso é grego. Filisteus. Né? Então, é interessante essa metodologia da Septuaginta. Às vezes, depende do tradutor, né? Preferiu transliterar, porque não sabia o que era, ou fez um neologismo de fazer uma palavra grega para indicar aquilo. Né? Agora, o grego de Atenas achar estranho. Achar muito esquisito aquilo lá. Né? Então, se eu quiser agora ofender alguém, não posso chamar de Pelistim em vez de Filisteu. De falar, seu Filisteu, seu Pelistim. Então, é que tá me chamando. Agora, esse é um texto que pode gerar uma dificuldade. Por exemplo, uma vez eu peguei uma tradução bíblica que, diante dessa dificuldade, Edson, o tradutor coloca em português Palestina. Entendi. Merece mais explicação isso. Então, assim,
cria uma dificuldade, né? Isso. Porque... Então não era melhor ter deixado a dificuldade lá, né? Do que tentar adaptar e gerar um outro problema? Isso. Exatamente. Porque a palavra Palestina, na verdade, ela surge no século II, no segundo século da era cristã. Na época do imperador Adriano. Quando houve a segunda revolta judaica contra Roma, 135 da era cristã, ele expulsou os judeus lá de Israel, de Jerusalém, e mudou os nomes, para tentar desvincular o judeu daquela terra. Então ele colocou o nome de Jerusalém, né? Aelia Capitolina, mudou o nome. E do país Judéia, ficou Síria-Palestina. Isso é do século II para frente, século II da era cristã. Né? Então é complicado usar esse nome para indicar as terras bíblicas da época bíblica. E não tinha esse nome. Né? É um anacronismo, na verdade, né? Não é que nós somos contra esse nome, exatamente. Mas, assim, é um anacronismo. É você colocar um nome, chamar o país aqui de Brasil no século XII. Entendi. Tinha só indígena, não era Brasil. O Brasil foi do época dos portugueses para frente. De 1500, século XVI. Então é a mesma coisa que acontece aí. Né? Então o nome do país se torna Palestina do século II para frente, da era cristã. Não antes. Né? Então lá, Filístia, pode colocar Filisteia, uma coisa assim, que seria mais próxima da realidade. Seria mais parecido. Agora Palestina, é um anacronismo. É complicado. Entendi. Né? Bem difícil, é uma questão bem complexa. Tá? Agora, os tempos verbais do hebraico, perfecto e imperfecto, como isso funciona dentro da interlinear? Como que foi tratado isso? Então, é assim. Em termos de o tempo verbal no hebraico bíblico é uma coisa bem complicada. Eles tinham noção assim de ação concluída, realizada, e ação não concluída, não realizada. Concluído seria o nosso passado. Assim, ontem eu comi macarrão. Comi. Isso é uma ação realizada. Seria o perfeito, o perfectum. Amanhã viajarei para São Pedro. De fato, eu vou fazer isso mesmo. Viajarei. Eu não fiz ainda. Mas será amanhã. Esse é o imperfecto, ou imperfeito. Então, lógico, o interlinear, ele obedece esses tempos. Claro, também o tradutor tem que ser sensível pelo contexto também. Pelo contexto também da passagem bíblica e para traduzir de maneira mais adequada, de acordo com o contexto, né? Além disso, tem o particípio. Eu estou fazendo, agora aqui, né? Nós estamos fazendo esse podcast. Estamos fazendo ação em andamento. Então, esse é o particípio. Mas o particípio também, dependendo do contexto, pode ser traduzido para o passado ou para o futuro, dependendo do contexto. Então, assim, é importante o tradutor ver também o contexto em que está aquele verbo. Tem isso também. Né? Entendi. O exemplo famoso lá do Êxodo 3:14. 3:14, né? Yehye, Asher, Yehye. Como se traduz isso? Serei o que serei? Sou o que sou? Qual que é o certo? Ambas as formas estão corretas. Ambas as formas. Lógico, literalmente serei o que serei. Literalmente serei o que serei, é futuro. E que seria o imperfeito, né? Mas ali está ligado com Deus. Então ali também pode ser entendido como eu sou o que sou sempre aquele que era. Eu não estaria errado de trazer assim, eu sou o que sou. Né? Apesar que literalmente mesmo é imperfeito. Eu serei o que serei. É como está no interlinear. Né? Só que aí o leitor pega a NA e a NTLH, que está o texto paralelo aqui. Por que aqui está eu sou o que sou? Né? Então, é impossível desassociar também tradução bíblica de teologia. Sim. Né? Isso. Eu serei o que serei, ele não quer dizer que não é agora. Sim. Né? Então, lá no Novo Testamento, em Hebreus 13:8, a gente diz que Jesus é o mesmo ontem. Não, peraí. Então, parece que gramaticalmente fica até estranho, né? Jesus não foi. Né? Quer dizer, Jesus é ontem, é hoje e é amanhã. Quer dizer, então, para evitar essa questão teológica de que Deus vai ser, mas não é, então se traduz também, ele é, mas que também tem repercussão para o futuro. Isso, ele é e continuará sendo, né? Tem que pensar no sentido de eternidade. De eternidade, mesmo. exatamente. Ser eterno. Exatamente. Já que é temporal, né?
Isso, exato. Né? E eu também acho que também tem muito a ver também de novo, Septuaginta. Eles trazendo a IRE como hoon, aquele que existe, aquele que é um particípio. Hoon, é um particípio do grego. Aquele que existe, aquele que é o existente. Então, talvez o eu sou, em português... Reflete mais a Septuaginta do que o hebraico. Exatamente. Tem essas coisas também. A tradução no português é eu sou o que sou. Todas sou as o que traduções sou. traduzem assim, né? Isso é o normal para muitas versões, muitas traduções em português. Tem um texto no grego também que o pessoal fala sobre ele, seria Mateus 28 e Marcos 16, que Jesus não quis dizer ide e fazei, mas é indo e fazendo discípulos. Isso. É um particípio, né? Isso, particípio. É indo, ou andando, pregar o evangelho. Na indo. sua caminhada, né? Exatamente. Não é imperativo. O verbo é o discipular. Indo discipular. Acho que literalmente assim, seria mais isso, né? Uma coisa assim, Indo discipular, né? Isso. Então, assim, não é um id que você vai... Imperativo, né? E outra, ele não termina, né? É um indo. Você vai, sempre você está indo. Contínuo, exatamente. Outro detalhe, outro famoso texto também, né, do João 21, né? Do João 21. João 21, na conversa de Jesus com Pedro. Com Pedro, né? Pedro, tu me amas? Sim, senhor. Te amo. Mas é aquela questão toda. Mas como que está no grego isso, né? São dois verbos diferentes, distintos. Que é o verbo filéu e o verbo agapau. Aí vem a palavra agape, amor. Não é ágape. Agape. Aí é mais uma palavra que eu aprendi. Mais uma coisa que aprender, né? A pessoa fala muito agape. Mas até o português errado. Exatamente. Eu acho que aí a gente entra nas implicações teológicas que também a gente tem que pensar a exegese bíblica a partir dos textos originais. Qual a função disso para um pastor? Para um ensinador de Bíblia? Né? Vou voltar aqui, pegar um exemplo do Gênesis 1, né? O Bereshit bará, o bará. Esse é um verbo de criar que em toda a Bíblia hebraica aparece só relacionado a Deus. Sim. O homem não faz, o homem não cria, o homem não tem o bará do lado do nada. Não, é só Deus. É só Deus. Isso. Então, existe aí o ex nihilo, né, de chamar aquilo que não tem a existência do nada. Né? Então, somente Deus faz isso, só Deus cria dessa forma. Quando a gente chega no Salmo 51, Davi naquela oração de arrependimento, ele faz a oração e usa esse verbo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está usando o verbo bará lá do Gênesis 1 e 1. Entendi. Então, olha só as implicações teológicas para uma pregação. O que Davi está querendo dizer? Fala, Senhor, se o Senhor vasculhar meu coração, o Senhor não vai encontrar uma célula, nada, perfeita, santa, suficientemente capaz para o Senhor multiplicá-la e fazer um coração puro. Então eu não estou pedindo uma reforma. Uau. Eu estou pedindo um novo coração. Né? Uma nova criação. Que não tem nada em mim que possa gerar isso. Ou o Senhor cria do nada, não é? Ou eu vou continuar nessa miséria que eu estou de pecado. Muda muito o contexto. Muda muito o contexto. Né? Você pega o exemplo de João 21, Jesus está falando, Pedro, você me ama? Agapau, você me ama? O que ele responde? Ele usa o filéu. É mais ou menos assim. Talvez seria mais ou menos. Eu gosto do Senhor. Popularmente. Eu gosto. A segunda vez, Jesus também continua usando o agapau. E o agapau é um amor, é realmente um amor superior. Incondicional, o amor ligado a Deus. É que no grego tem vários tipos de amor. Por exemplo, tem o eros, um amor mais de homem e mulher, por exemplo. O filia, que se chama de amizade. O agape, talvez seja um amor mais sublime, de fato, né? Eu precisava ter feito um estudo dessas palavras no grego que indica amor, né? Mas os cristãos usaram o agape para indicar esse amor de Deus. Pela humanidade, o amor ligado a Jesus, por exemplo. Né? E quando chega no terceiro versículo, Jesus desce no nível de Pedro. Isso. Aí ele não usa agapau mais. Não. Ele usa o filéu de novo. Filéu. Então assim, você gosta mesmo de mim? Você tem certeza? Aí que Pedro se entristece, né? Porque será que realmente até gostar mesmo você gosta? Que tipo de amizade que é essa, né? Exatamente. Você pode ser realmente amigo mesmo, né?
Então é muito interessante, porque isso você não consegue ter acesso ao texto somente em português. Então uma Bíblia interlinear, que você tem o texto grego e hebraico, com as palavras traduzidas e transliteradas, e você tem as duas versões para comparar, isso é uma riqueza para um preparo de estudo bíblico, de pregação, em que o pastor não vai ter acesso simplesmente ao texto em português. Coisa que eu ia falar aqui, então, o Pedro, ele sempre, nas 3 respostas, é sempre filéu, né? Isso que eu ia perguntar. Ele sempre falou filéu. Sempre Pedro. filéu. Filéu, filoso. Eu gosto de ti, ou eu tenho estima por ti, e assim por diante. Quando Jesus usa agapau, né? Agapasme, né? Tu me amas, nas 2 perguntas. Terceira, fileis-me. Né? Então você gosta de mim, tem estima por mim, você tem apreço por mim, né? Agora tem até a questão, né, dos verbos, né? O filéu e agapau são sinônimos, aqueles que defendem que são sinônimos de alguma maneira. Eu gosto de defender que não, que elas tem uma diferença semântica entre os 2 verbos. Já que o João usou esses 2 verbos naquela passagem, muito provavelmente ele quer dizer alguma coisa ali, não é à toa. Diferente. Sim. Não, existe alguma coisa diferente aqui. Né? Por isso dos 2 verbos naquela passagem. Por isso que é importante uma tradução literal da Bíblia, o leitor ver essas diferenças todas, né? Tanto no hebraico quanto no grego são coisas muito importantes. Porque pode concluir a fala de Pedro, por que ele se entristece, né? Porque ele vai dizer, o senhor sabe que eu te amo. Mas é mais ou menos assim, o senhor sabe que eu te amo com um amor diferente, que será impossível te amar da mesma forma que o senhor me ama. Isso que eu ia perguntar. Pode ser que seja. Pedro não mudou pra ágape. Não mudou. Não. Foi sincero. Exatamente, né? Sou esse aqui mesmo. Tem toda uma explicação teológica por trás disso aí. Não é à toa que tá lá. É assim, na Bíblia é assim, se usou certas palavras, porque tem uma importância teológica ali. Elas não são colocadas à toa. Não, nunca é assim. Tem um motivo de colocar dessa maneira. Tanto no hebraico quanto no grego, isso existe. Tem uma implicação teológica por trás disso. Né? Então, isso é uma coisa importante para se levar em consideração na hora de fazer um estudo, uma exegese do texto. Agora, um texto que eu também já ouvi muita coisa sobre ele, agora eu tô com o homem do hebraico que eu vou perguntar, que é uma curiosidade minha. Salmos 23, versículo 1. É realmente o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? É assim. O problema é a palavra do versículo. Né? É o verbo sentir falta. Né? Ersar. Lá, o verbo está na primeira pessoa do singular, então eu. O verbo lá, o verbo samer, resh, pode ser sentir falta. Quem está sentindo falta? É a pessoa, é o salmista. Sim. Então, eu estou dizendo assim, não sentirei falta. O Senhor é o Yahweh, é o que me apacenta, não sentirei falta. Isso é algo próximo do literal, né? Não me faltará. É errado. Uma coisa que eu acho muito complicado por aí é assim, classificar as traduções como errado. Não, isso aqui está errado. Tem que ter muito cuidado com isso. Essa classificação. Eu vi muito por aí. É uma das perguntas que a gente mais recebe. Qual que é a tradução mais correta no chat né? Qual que é a tradução mais próxima do original? Então, essa seria a pergunta correta. Qual que é a versão mais literal que reflete mais o texto hebraico, o grego, etc. Não que assim, é mais correta. Isso não tem, né? Lógico que há passagem que você tem que fazer adaptações. Então, o não me faltará está errado? Não é que está errado. Pode ser que seja ali, seja mais uma adaptação daquele verbo no hebraico. Como que é literalmente? Não sentirei falta. Não sentirei falta do Senhor, do Yahweh. Então, porque a palavra, o verbo lá, na primeira pessoa do singular, é o imperfeito. Algumas pessoas já ouvi algumas pessoas dizendo que o mais correto seria assim: o Senhor é o meu pastor e de ti eu não tenho falta. Seria mais ou menos de não ter a falta de Deus. Pode ser uma possibilidade. É o salmista que não vai sentir falta de Deus, porque ele está pastoreando ele. Né? Então é nesse sentido, né? Para quem tem a Bíblia de Estudo Almeida, a edição ampliada, vai encontrar muitas vezes nas notas, eu não lembro se o Salmo 23:1 tem esse recurso, mas em muitos lugares na Bíblia vai encontrar esse versículo também pode ser traduzido assim. 2 pontos. Aí tem uma tradução alternativa. Sim.
diante das possibilidades, né? Sim. Porque o hebraico, o campo semântico é muito maior do que o campo semântico do grego. O grego, para cada palavra tem uma coisa. Para cada coisa tem uma palavra, né? Então, isso, verdade. Então também tem essa questão semântica e essas adaptações que são feitas nas traduções. Né? Uma coisa que eu quero falar assim, tem que tomar muito cuidado com a questão de julgar as traduções. Sim. Todas as versões, traduções, tanto protestante como católica, são sérias. Elas são sérias. Todas elas são. Não existe uma tradução, digamos assim, mal feita. Não é assim. Né? Existem aquelas traduções que se preocupam mais com a língua de partida, mais próximo do hebraico do grego. Outras mais, digamos assim, interpretativas, adaptativas, vamos dizer assim, né? Para facilitação realmente do entendimento. Exatamente. Então não se pode, assim, uma coisa que me incomoda muito é o julgamento. Isso aqui tá errado. Eu vi muitas vezes. Não, isso aqui tá... Me faltará. Isso tá errado. Calma lá. Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos, né? Até eu vi o Eles mesmo me postou um pequeno vídeo de um rapaz que acho que era israelense, judeu. Não, isso aqui tá errado. Isso não é bem assim. Eu sei que ele sabe hebraico moderno. Tudo bem. Mas assim, vamos tomar cuidado na hora de julgar as traduções da Bíblia. Não é bem assim que tá errado, né? Tem muita coisa por trás, tem uma série de coisas que tem que levar isso em consideração. Muito estudo por trás. Muito estudo. Né? E quando se fala de hebraico bíblico, não é hebraico moderno. Sim. Né? Eu tenho colegas na USP, né? Eu sou israelense, cidadania israelense, falei hebraico, tudo bem, ok. Mas não sabia explicar por que lá o particípio, né? A vocalização daquilo, não sabia. Uma outra questão, entre muitas coisas que o Edson disse, é que a tradução, a Bíblia, ela também é um texto de uso litúrgico. E nós temos também uma tradição da tradução. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é um texto clássico. Sim. Né? Todo mundo decora esse. Exatamente. Eu vivi uma situação bem interessante sobre o Salmo 23. Porque na época eu trabalhava na igreja e saindo para o almoço, um rapaz me abordou, perguntou se tinha comida na igreja. Olha, mas eu quero levar para casa, que acabou em casa. Aí busquei na assistência social da igreja para ele, tô saindo. Ele falou assim, viu, você é pastor? Eu falei, pela graça de Deus. Ele falou assim, sabe o Salmo 23? Eu falei, sei. Ele, decor? Falei, olha que abusado. Eu falei assim, decor. Ele falou, vamos ver então. Eu começo e você continua. Aí ele falou assim, você quer em hebraico ou em português? Então assim, aí ele começou, o Senhor é meu pastor, e fomos na corrigida. Ele falou, eu era da igreja também e tal. Ou seja, é um texto clássico, decorado. Então, por mais que tenha essas nuances das possibilidades de tradução, esses textos clássicos são preservados, porque é de uso litúrgico, né? A tradução também se preocupa com isso, né? As questões culturais, né? Eliezer colocou a mão na coxa de Abraão. Que não foi bem na coxa, né? Exatamente. Você sabe, né? Então, era assim. Um pouco vai pra cima, né? Então, assim, mas por que então que a tradução por que isso não aparece na tradução? Porque ela é de uso litúrgico. Sim. Né? Tanto que a preocupação, por exemplo, a NAA, ele é tecnicamente a terceira edição da ARA. Quando a ARA surgiu, a Almeida Revista Atualizada, surgiu, ela na década de 50, com a preocupação que o texto também é lido na igreja, as pessoas estão ouvindo o texto. Sim. Então, na corrigida, há muita cacofonia. Quando você junta duas palavras e dá um sentido diferente, né? O homem de pouca fé virou até um apelido aí, né? O homem bully, né? Sim. De pouca fé. Né? Então, assim, a Alice viu, né? Tem uma Alice que está vendo alguma coisa, mas se você está lendo o texto, você não percebe, mas apenas a audição, então gera essas dificuldades. Então, a tradução também se preocupa com o uso litúrgico, como que as pessoas vão ouvir o texto, né? E essas adaptações também levam isso em consideração, né? Esse texto que a gente usou de exemplo agora de Abraão com o servo dele, realmente a palavra é o saco escrotal ou não? No hebraico? É coxa. É coxa mesmo. É coxa mesmo, coxa mesmo, né? Porque assim, lá no hebraico não aparece, quase não aparece palavra para indicar o órgão genital. Uhum. Feminino ou masculino. Então existe toda uma dificuldade aí.
né? Em várias passagens, né? Então também se usa pé. Regel, literalmente é pé. Mas, inclusive, pode também indicar também o órgão genital da cintura também. para baixo, né? Exatamente. É a questão, por exemplo, assim, colocar na coxa, mas qual era o costume? Era a coxa mesmo? Coxa mesmo, então. Quando Ruth, né, descobriu os pés de Boaz. O que seria se descobrir os pés? Os pés é da cintura para baixo. Exato. Então, das questões. Então, existe essa questão. Tem que ir para a cultura também. Tem que ir para a cultura também. Tem que ir para a cultura, exatamente. Lá era a passagem do famoso de Isaías 6, dos serafins, né? 2 asas para voar, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés. Mas é pés mesmo? Talvez seria isso aqui, né? Cobrir o órgão genital. E lá tá, regel. Realmente é pé. Mas estou dizendo que não seja 2 pés, seja o órgão genital. Pode ser da cintura para baixo. Exatamente. Tem essas coisas também. Lá, na passagem dos cânticos, lá, que é uma palavra shore, umbigo, aquilo, uva, sei lá, coisa assim. A gente não sabe exatamente o que seria aquilo lá. Quando Saul, Davi vai e traz os 100 prepúcios. Prepúcios, sim. Prepúcios seria mesmo o órgão genital? Sim, seria assim, isso. Aí já é... É porque é uma parte, né? A parte do pênis, né? Entendi. Isso, no caso lá, sim. E para quem estava acostumado com a circuncisão, não seria um problema. Exatamente. Mas em casa. Mas essas questões assim de partes do corpo no hebraico é bem complicado mesmo. Então o campo semântico é muito amplo. Uhum. Por exemplo, orosh pode ser cabeça, pode ser cume de montanha. Orosh, cabeça. Pode ser um princípio também, começo, né? Tem muita... O regel... Realmente é pé, realmente. Mas não somente pé. O regel pode ser tudo isso aqui também, em certo sentido. Perna toda. E também, em certo contexto, o órgão genital também. Eu tenho muita coisa desse tipo no texto bíblico hebraico. Da polissemia, da palavra tem muitos significados diferentes. Uhum. Isso é muito comum. São cerca de 10 mil palavras apenas. É pouco. Com certeza o português é mais fácil. Em parte sentido, sim, né? Então o tradutor ele tem que saber essas questões do texto original. Agora, o trabalho no grego, ele é... Claro que eu acho que o tradutor do grego não está com a gente, mas ele é mais fácil do que o hebraico nessa tradução ou não? Eu diria assim, eu fiz muitas vezes qual que é mais fácil, hebraico ou grego? Depende muito. Gramaticalmente, eu acho que o grego é mais complexo. A gramática do grego é mais complexa. A gramática do hebraico eu acho que é mais fácil, de igual maneira. O que complica mais é a questão do alfabeto. O alfabeto hebraico ele é bem diferente. Uhum. E a leitura da direita para a esquerda. As vogais são pontos e traços. É outro mundo linguístico. Agora, grego, o alfabeto grego, boa parte do alfabeto grego é o alfabeto latino. O alfa tem um formato, beta, epsilon, tau, mi, ni, ômicron, iota. Isso aproxima mais. É a parte de leitura, né? KI, que é a conjunção E, né? De qualquer gente que não conhece grego vai ver a palavra, vai conseguir ler. KI, kappa, alfa, iota. É fácil para ler, né? Então, mas a gramática do grego ela é mais complexa. A questão dos verbos, por exemplo, a questão das declinações, coisa que não tem no hebraico. Então, assim, no geral, a gramática hebraica ela é mais fácil. Uhum. No geral. A grega é um pouquinho mais complicadinha. Só que para leitura, o grego é mais próximo da nossa realidade. E o hebraico é mais distante. Sim. O alfabeto latino, ele veio do alfabeto grego. Boa parte, os romanos, eles adotaram do alfabeto grego. Então, tem muitas letras que é quase igual. Somente uma ou outra que é diferente, né? Então, isso aproxima mais, fica mais fácil, digamos assim, né? Para o leitor de uma língua ocidental, que usa o alfabeto latino. Um amigo meu estava na Grécia, amigo nosso, ele viu escrito em cima da porta, Êxodos, né? Ele falou, aqui eu sei que é a saída. Então, pois E além disso também, muitas palavras gregas que estão no nosso léxico do português, muitas palavras, cardíaco, vem de cardia, coração, por exemplo, né? Oftalmos, olho, então, oftalmologia, né? Oftalmológico, né? Vem de oftalmos, olho, assim por diante.
É mais próxima, né, do português, né? O grego, não é hebraico, né? Muita fala da medicina é grega, né? sim. Muita coisa da medicina é tudo grego. Agora, como eu disse, comecei a usar interlinear agora nas minhas leituras bíblicas, e eu estava lendo um texto esses dias de Mateus 17, e eu estava lendo na NVI, e eu vi que na NVI marcava entre colchetes a 21 e 22. O versículo 21 e 22. Eu fui procurar na interlinear esses dois versículos, eles não estão na interlinear. Qual seria o motivo deles não estarem? Você quer explicar? Quer explicar? Vou até ler o versículo também, tá? Ok. Vou pegar aqui, o pessoal saber do que eu tô falando. Vou pegar aqui o Mateus 17. Pegar na NVI aqui, do 21 ao 22, ele diz assim: Jesus está falando sobre um demônio, então no versículo 20 ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade eu lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Aí aqui na Bíblia, na minha Bíblia está sem o 21 aqui também na online. Mas essa espécie só sai pela oração e jejum. Esse versículo não consta na interlinear. O Novo Testamento que compõe a Bíblia interlinear é a segunda edição do Novo Testamento interlinear que nós temos, e reflete o Novo Testamento grego, a 28ª edição. E aí é uma questão de base textual do Novo Testamento. Então, as leituras de traduções mais antigas da Bíblia, vamos pegar lá de português de João Ferreira de Almeida, reflete o Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã. Então, era o Novo Testamento que ele tinha pelo menos, talvez uns 5 ou 6 manuscritos gregos. O mais antigo do século IX, entre o século IX e o século XII. Então, eles tinham esses manuscritos gregos. Então, ele trabalhou aqueles manuscritos e gerou o Novo Testamento grego, que hoje nós conhecemos como Novo Testamento Receptus. Texto Receptus, ou texto recebido. Esse nome ficou depois que os irmãos enviam lá de 1631 ou 33, se não me falha a memória, ficou estabelecido isso. Esse é o texto que nós recebemos, né, lá da Reforma. Mas Erasmo não tinha parte de Apocalipse nesses manuscritos gregos, que ele traduziu do latim para compor o Novo Testamento grego, e é isso que ficou conhecido como Novo Testamento do texto Receptus. Foi a base de tradução para a King James, base de tradução para Almeida, da Bíblia de Almeida, a Reina Valera 60, e todas essas traduções mais antigas, o Novo Testamento tem essa base textual. De lá para cá, houveram muitas descobertas de manuscritos. Muitos mais recentes, mais próximos do Novo Testamento. Isso, mais antigos. Muito mais antigos. Isso. Então, esse Novo Testamento que tem na Bíblia interlinear reflete o que nós chamamos de texto eclético, né? E aqui vale também comentar que o texto recebido, que nós chamamos de texto receptus, não é um manuscrito. Nunca existiu um manuscrito do texto receptus. Ele também, de certa forma, é um texto crítico. Entendi. No bom sentido da palavra, o Erasmo fez um trabalho que nós chamamos de crítica textual, né? E elaborou um Novo Testamento com base nesses manuscritos. Só que outros manuscritos foram sendo descobertos. E aí foram percebendo o quê? Quando você compara um manuscrito do século II, do século III, com o texto de Erasmo, você começa a perceber diferenças. Então você percebe que lá no texto de Erasmo, aqueles manuscritos que ele tinha em mãos, que para ele eram considerados os originais, que era o único que ele tinha, havia interpolações no texto que não havia nos manuscritos mais antigos, mais próximos do Novo Testamento, né? Esse é um caso, por exemplo, que você vai pegar no manuscrito lá do texto Receptus, você encontra esse versículo que você citou de Mateus e muitos outros. Por exemplo, se você quer saber se um Novo Testamento está usando a base do texto Receptus ou do texto eclético, é só você abrir Romanos 8:1. Então um vai dizer assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão inscritos em Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E você pega uma tradução como a NA, NVI, entre outras,
na NTLH, qualquer outra tradução que usa o texto crítico ou eclético, né? Vai lá, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Para aí, versículo. Para aí, acabou. Aí, o leitor comum pode fazer a seguinte pergunta: por que nessa Bíblia está faltando metade do versículo? Sim. Qual que seria a pergunta mais adequada? Nessa Bíblia está faltando metade do versículo ou nessa daqui acrescentaram metade? Então essa é a questão. A pergunta deveria ser essa. Isso, então, aí você começa a pegar todos os manuscritos mais antigos, você não encontra essa segunda parte de Romanos 8:1, esse final. Não encontra esse final de Mateus, o capítulo 17 de Mateus. E outros versículos da Bíblia que podem estar entre colchetes. O final do Pai Nosso. O final do Pai Nosso. Né? O Amém, que tem numa versão. Isso. Se você olhar até esse mesmo texto, a perícope desse texto, em Lucas, na própria revista corrigida, você vai ver que também que não tem nem oração nem jejum. No mesmo vai texto, na mesma Marcos base. Também vai ter em Marcos também. Então, aí é a base textual, né? Que houve interpolações. Então, um copista pegou um pedaço do versículo 4, que estava à margem do manuscrito, e incluiu no versículo 1. Porque se você ver os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, é a mesma parte do versículo 4 de Romanos 8. Então, houve essas interpolações. E há muito disso em relação... Às vezes o copista deu uma cochilada, que ele abriu o olho e estava no versículo de baixo. Queria só complementar assim. No caso do Novo Testamento grego, é assim, os comistas cristãos, eles foram fazendo essas interpolações, essas pequenas, digamos assim, acréscimos ao texto para ficar o texto mais fácil para ler, digamos assim. Muita coisa litúrgica, como por exemplo, o final do Pai Nosso, né? Pois teu reino, poder agora para sempre. Amém. Isso não está nos manuscritos mais antigos do grego, mas está em manuscritos do século IV, V, assim por diante. No século II, III, já não tem essa pequena expressão. Então tem muita coisa assim desse tipo nos manuscritos gregos do Novo Testamento. O Erasmo, quando ele pega os manuscritos, ele já tem todas essas interpolações todas. Ele ouve na igreja, né? Amém. Isso, exato. Então, assim, no final da Idade Média, século XV, século XVI, o texto já tem todas essas interpolações, digamos assim. E por isso que a edição do Erasmo já tem tudo isso. Agora, a edição do Nestle Aland, que é a edição crítica do texto grego do Novo Testamento, tenta resgatar a forma mais antiga do texto, século II, da era cristã. Ela não tem essas interpolações todas. E por isso que no interlinear, aqui do grego, não tem esses versículos a mais, esses trechos de versículos. Por quê? Porque reflete os manuscritos gregos mais antigos. Agora, por que eles continuam na Bíblia? Se você pegar aqui na tradução da Sociedade Bíblica, você vai encontrar os versículos aqui. É bom lembrar que isso não... por exemplo, essas interpolações, né? Às vezes você vê assim, esse versículo não faz parte dos originais, em algumas Bíblias. Então, não é uma forma adequada. Porque assim, existe uma questão seguinte, isso aqui não faz parte dos manuscritos mais antigos. Isso. Por quê? Porque os originais é o que nós chamamos de autógrafos. Isso, Então nós não temos autógrafos. Não. Então se nós não em tese, se nós não temos autógrafos, a gente não pode falar assim, olha, exatamente isso aqui do manuscrito mais antigo era exatamente o autógrafo. Você não tem para comparar. Não. Mas, ou seja, esse texto está de acordo com os textos o manuscrito mais antigo. Como a Bíblia também tem uso litúrgico e esses textos não têm diferença para o Novo Testamento, nenhuma diferença que vai influenciar... Não tem peso teológico. Muitas diferenças, tipo assim, de Jesus Cristo para Cristo Jesus. Sim. Né? E isso já consta como uma variante textual também. Isso. Então, a gente preserva o texto bíblico da forma que sempre se leu na história da igreja, né? E deixa essas questões de crítica textual, mas de fato para análise mais técnica, né? Até porque seja o leitor amante do texto eclético, seja o leitor amante do texto Receptus, né? Esses não são os autógrafos. Mesmo quem fala assim, poxa, não, mas a tradição bizantina está mais próxima do texto Receptus do que do texto eclético, você vai encontrar diferenças entre os manuscritos bizantinos com o texto Receptus também. Então, assim,
essa questão de que isso influencia, por exemplo, na inerrância da Bíblia, na inspiração das Escrituras. Isso são argumentos que não fazem sentido, né? Porque o que nós temos disponíveis hoje são os manuscritos que estão aí. Sim. E nenhum deles vai ter um peso teológico, como você falou, uma diferença que, olha, aqui diz que Jesus é Deus, aqui diz que não é. Né? No hebraico tem trecho de Isaías do livro original escrito, ou não tem nenhum, nem no hebraico, nem do Antigo Testamento a gente tem o original mesmo, o autógrafo? Não tem. Não. Entre os Soros do Mar Morto, são cerca de 212 manuscritos bíblicos. São muito próximas da época. Tem texto do Daniel, que talvez seja uns 50 anos de diferença do texto original do autógrafo de Daniel. Interessante. É a época dos Macabeus. Os mais próximos. Então, assim, o texto lá, assim, tem alguns séculos de diferença dos textos originais autógrafos, os Soros do Mar Morto. Alguns mais próximos. Daniel é um caso desse. Sim, isso existe sim, dos do Mar Morto. Os manuscritos são mais próximos. A tradução de Daniel, por exemplo, sim. A Igreja Católica, então, ela usa uma outra base para traduzir Daniel, porque Daniel ele tem versículos a mais do que a Bíblia protestante. Isso, tem a história de Susana, que é o capítulo 13 de Daniel, e Bel e o Dragão, capítulo 14. Por quê? Estão na Septuaginta. Então, a Septuaginta são 14 capítulos, digamos assim. Na Bíblia hebraica, 12. Entendi. Então, essas partes são originais do grego, desse livro bíblico. Entendi. Exatamente, isso. Não tem no hebraico, mas tem no grego. Curiosamente, Eclesiástico, Tobias e talvez Judite e 1 Macabeus, original talvez seja hebraico. Mas só que não tem mais, não se achou mais. Entendi. Né? Você achou de Eclesiástico alguns textos, acho que uns 8 manuscritos hebraicos de Eclesiástico, interessante. Inclusive está até no apêndice do léxico. Tem lá as palavras hebraicas do Eclesiástico. Isso. E Tobias tem acho que 5 manuscritos hebraicos em um aramaico do Tobias. O que indica que o original desse livro era hebraico e não grego. Mas depois se perdeu, foi achado depois lá no Mar Morto, né? E também no Egito lá, no Cairo, na organizada do Cairo, né? Uma sinagoga lá. Interessante isso, que alguns livros deuterocanônicos, o original era hebraico ou aramaico. Mas perdeu, durante um tempo se perdeu, ficou só a versão grega, oficial, né, canônica. Mais tarde foram achados que existia para alguns livros, não todos, a versão hebraica ou aramaica desses livros. Interessante isso. Legal. Porque alguns podem pensar assim, poxa, deve ter alguma teoria da conspiração aí, e a Igreja Católica inventou esses livros e incluíram no Antigo Testamento, né? Bom, isso faz parte do cano da Septuaginta, que os ortodoxos também usam a Septuaginta, né? Isso, exatamente. E a gente precisa lembrar que quase todas as citações do Antigo Testamento que estão no Novo Testamento... Sim. Né, não vai bater, né? Tem alunos que fazem isso, Edson. Pastor, eu peguei a citação lá de Mateus sobre Isaías, eu fui lá no interlinear, não bate. Então. Mas por que não bate? Por que não bate, então? Não bate porque é citação da Septuaginta. Que era o texto que eles tinham na mão naquele tempo. Que era o texto que eles tinham na mão naquele tempo. Exatamente. Né? É claro que na reforma, os reformadores falam, voltemos aos originais. Isso, né? exato, eles retomam. Bom, e o que eram os originais, né? O que eram os originais? Essa questão é interessante, porque a Igreja Católica, então, vinha com o cano com base na Septuaginta, desde sempre. A Vulgata reflete o cano da Septuaginta, então aí a Bíblia da Idade Média. Isso. Quando chega na Reforma, voltemos aos textos hebraicos, né? Isso, que foram definidos no Concílio de Gênesis, que se é que existiu, né? Mas foi definido lá. Esses são os textos que vão compor a Bíblia hebraica. Sim. E por que não entrou texto em grego? Não é? Só entrou texto hebraico. Eclesiástico não está lá. Não. Então, ou seja, não conhecia o eclesiástico hebraico. Não conhecia. Já perdido. Porque texto grego tem a ver com domínio. Nós éramos dominados por essa cultura, então nós não queremos. Então, tudo que é grego, tira fora. Não é? Uma cultura, sim, biblicamente mais jovem do que a cultura hebraica. E uma cultura pagã que né, o período ali dos Macabeus e tal. Isso. Uma outra questão é o seguinte: Septuaginta é coisa de cristão.
Na cabeça de muitos judeus, pensavam que porque a Septuaginta está citada no Novo Testamento. Então, usando a Septuaginta para o Novo Testamento, então isso é coisa de cristão. Né? Então, assim, vamos ficar com os textos hebraicos. Então, é muito interessante o léxico da ATI, porque o Edson coloca, né, Edson? Então, esse hebraico esse eclesiástico em hebraico. Isso. Que talvez se eles tivessem acesso naquele período, talvez teria entrado para o cânon. Estaria no cânon judaico, eclesiástico, Ben Sira, ou Sirácida. Exatamente. Daquela questão que a língua sagrada era o Lashon HaKodesh, língua sagrada hebraico. Então, texto hebraico. Grego não, né? Fica para os cristãos. Né? Mas se tivesse lá sobrevivido na época de Jamne, vamos dizer assim, se existia esse sínodo, né? Textos hebraicos do primeiro Macabeus e do Eclesiástico, por exemplo, e do Tobias, estaria certamente na Bíblia hebraica. Mas como já se tinha se perdido, você acha só depois, bem depois, séculos depois, é que acabaram não entrando. E Macabeus é bem interessante porque conta pra gente esse período interbíblico, né? Algo que a gente não tem nada, tem ali o Macabeus para explicar pra gente ali o que aconteceu, né? Exatamente. Por exemplo, o Macabeus lá mostra os fariseus, os saduceus, por exemplo, a festa do Hanukkah, de dedicação, que é citada lá em João, e já está lá no Macabeus. Então é um livro muito importante. Sim. Então não pode falar assim, esse livro é apócrifo, deuterocanônico. Não. Todos eles são importantes. O texto que eu estou lendo hoje agora é o Eclesiástico, a edição da TEB, a Bíblia Tradução Ecumênica. Muito interessante. Esse é um período importante, porque quando Paulo escreve para Timóteo, ele vai falar de maus obreiros, ele cita lá assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Isso, exato. Tá. Ele fala, caramba, já li o Antigo Testamento umas 500 vezes. Não encontra nada. Quem são esses? Essa dupla. Essa dupla famosa, né? Janes e Jambres, né? Então, porque a gente faz uma ponte do Novo pro Antigo. E esquece esse período interbíblico, né? Que aí tem a literatura lá, e a literatura judaica vai colocar aqui aqueles lá. Lembra das varas que se transformam em serpentes? Eles nomeiam como Janes e Jambres. Isso. Na cultura judaica. Isso. Então, isso é importante. Estava na cultura, Paulo conhecia. Então, e parece no Talmud esses nomes. Interessante. Parece no Talmud, obra judaica, os nomes, né? E o Paulo cita. Documento de Damasco também. Parece talvez sim. É interessante isso, né? Realmente, Paulo era um estudioso. Ele realmente estudioso fariseu do judaísmo. Exatamente. Curioso isso. Uma coisa que Paulo já cita, mas que vai aparecer, não aparece no Antigo Testamento, aparece no Talmud. Interessante isso. A gente vê Judas também citando Enoque, né? Isso. Não tem, Enoque é um apócrifo mesmo. Né? Exatamente. Então, de alguma maneira, eles tiveram acesso a esses livros aí. Tinha algum peso para eles, né? Isso, a Assunção de Moisés, por exemplo. A seção de Isaías também parece que tem alguma coisa. Enoque também. Curioso isso. É que a gente não sabe se Enoque daquela época era... Enoque é um composto de vários livros. Sim. Isso, Ser exatamente o mesmo, essa composição que nós temos hoje, né? Mas exegeticamente, quando ele coloca assim profetizou Enoque, esse profetizou é o mesmo profetizou que para qualquer outro profeta da Bíblia, né? Sim. Então é muito interessante, né? Então a gente pode dizer, então vamos dizer que Enoque, será que Enoque é inspirado? Pelo menos esse versículo que está ali. Serviu como referência. Né? Serviu como referência. Exatamente. Então não vamos falar. Esse versículo não significa que a obra que nós conhecemos hoje como Enoque seja uma obra inspirada. Sim. Porque a gente tem essa dificuldade de saber qual era a composição de Enoque naquele período. Né? E é bom vocês falarem isso, porque às vezes as pessoas... Não, esse livro é apócrifo, é do diabo. Não, isso daí. de jeito nenhum. Tem pessoas que pensam dessa maneira. São radicais. E eu escrevi agora com 4 colegas uma introdução à Septuaginta. E tem um capítulo lá que o Leonardo escreveu, o grego, em cada livro bíblico, o livro de Judite, alguma coisinha, Lucas aproveita no Cântico da Maria. Ele vê que os versículos são quase iguais. Então, o Lucas usou Judite. Interessante, assim, olha, caramba, é muito parecido, é muito igual. Parecido. Será que não teve acesso a Judite? Não é possível, ele teve acesso. Lucas, ele teve acesso. Ele mesmo diz que ele fez uma inspeção rigorosa para escrever o que ele escreveu. Exatamente, né? Então Eu escrevi um artigo sobre apócrifos e pseudepígrafos do Antigo Testamento. E o título ficou bem grande, e a sua importância para a compreensão do Novo Testamento e cristianismo primitivo. Sim. Você vai ver, muitos termos que Paulo usa já estão no período interbíblico. Sim.
Então não é assim, não caiu do céu aquelas palavras, não caíram do céu. São termos que foram reelaborados. O próprio cristianismo fez isso, né? Nós celebramos Pentecostes, né? Sim. Mas ressignificamos. Sim. Então, as palavras já existiam, né? Sim, claro. Então, Paulo vai usar termos dentro da teologia cristã que eram termos já utilizados já na cultura judaica do Segundo Templo. Sim. Né? Mas apenas ele dá novos sentidos agora àqueles termos, né? Então, eu explico bastante termos, desde Mateus, Apocalipse, onde reflete, né? Um deles é Enoque, a Assunção de Moisés, e outros textos do judaísmo do Segundo Templo que são refletidos no Novo Testamento, né? E a Bíblia é um livro que são escritos de milhares de anos. Então, é a mesma coisa se olhar português. O português hoje aqui, o nosso português brasileiro, se você olhar o português que se falava no Brasil em 1700 e pouco, pode ser que a gente não entenda nada do que falava naquela época quase. É diferente, claro. Sim. Claro, lógico, sim. Pegar os Camões, por exemplo, pegar o Gil Vicente, século XV para o XVI, você tem que fazer conversão do português da época e português atual, que é muito... Totalmente pegar, diferente. por exemplo, o português do Martin Codax, século XIII. Nossa, você não entende quase que nada. Existe uma evolução da língua. Sim. Toda a língua. Inclusive grego e hebraico também. Mesma coisa. A língua não fica fossilizada, parada no tempo, não. Ela vai evoluindo ao longo do tempo. Todas as línguas. É dinâmica. Pegar o inglês, né? Século XIII, a gente não entende nada, não é o inglês de hoje. Nós temos tem essas coisas. seminário de ciências bíblicas, né? Desenvolvido pela Sociedade Bíblica em vários estados do Brasil, e sempre tem a palestra sobre tradução da Bíblia. E eu pego um texto do João Ferreira de Almeida do século XVII e coloco para o pessoal ler. Eu falo assim, olha, e aí lemos no texto atual. Eu brinco, olha, se João Ferreira de Almeida ressuscitasse hoje, pegasse uma Bíblia da SBB e visse lá, tradução João Ferreira de Almeida, não escrevia essa Bíblia. não é o mesmo português, não, né? Não é o mesmo Por português. exemplo, enxúndias nas ilhargas, né? Que é uma palavra que ninguém sabe o que é hoje. E tá na Bíblia, na nossa Bíblia. Exatamente. Né? Na Bíblia, na João Ferreira de Almeida. Exatamente. Essa Bíblia interlinear, ela é para qualquer pessoa? Qualquer um pode comprar, deve comprá-la? Para qual nível de acadêmico, pastor, um leitor da Bíblia, um apaixonado pela Bíblia? Não, acho que é para todos os públicos. Mesmo o leitor assim, simples, a pessoa que não conhece as línguas bíblicas, seria uma maneira de aproximar a pessoa do leitor mais simples, digamos, mais simples, não acadêmico, do pouquinho, como que é o texto original, de alguma maneira. Lógico, não vai ler hebraico ou grego, mas lá vai conseguir ver um pouquinho dessa aproximação com o texto original. Então, acho que vai conseguir ter um pouquinho disso aí. Lógico, o acadêmico, o pastor, é fundamental. Seria talvez assim um pouco mais, digamos, mais objetivo, digamos assim, né? Essa publicação. Mas por que não um leitor leigo ter acesso a isso? Acho que seria interessante. Sim. Legal. Seria útil, assim, para todos os públicos. Vai ser útil. Faz sentido. Vai ser útil, vai ser, sim. Essa foi a nossa ideia, né? A sociedade bíblica, como todas as sociedades bíblicas, está no DNA da sociedade bíblica servir as igrejas. Tanto que quando ela nasceu era para dar a Bíblia à pátria. Então nós pensamos como disponibilizar um texto tão rico, né, que é o Antigo Testamento em hebraico, agora com interlinear o texto grego, né? Falar aqui de lembrar do tradutor do Novo Testamento, que é o Dr. Wilson Scholz, que foi consultor da Sociedade Bíblica por muitos anos. Como disponibilizar essas bases que dão origem às traduções da Sociedade Bíblica ao público brasileiro. Então, de uma forma condensada, assim, né? A um preço muito acessível. Muito acessível. E não é simplesmente para um leitor técnico estudando hebraico e grego. Tem versões bíblicas, uma versão, a NAA, que ela é mais literal, né, mais formal, e depois uma NTLH, que é mais funcional. Você tem duas traduções ali em paralelo para comparar com os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, é uma obra pensando em
todas as pessoas. Sim. Né? Desde um leitor comum que nunca teve acesso aos textos originais, né? O primeiro estranhamento, né? Já como você disse, abrir o livro de trás para frente, né? Como que é, né? Ler, as letras parecem desenhos e quadradinho, tudo quadradinho e tal. Né? Então é uma obra que é muito acessível, então que é riquíssima. Desde um leitor comum, que assim, eu não tenho nenhum ministério na igreja, o que é impossível, né? Todos nós estamos no corpo, temos algum ministério. Mas eu não sou professor, não sou pastor, para que vai me servir? Vai servir para ter acesso às línguas originais, que é um privilégio nosso. Não é? Eu vou dar um exemplo. Não sei, eu nasci no tradicionalmente chamado berço evangélico, né? Então, andar com a Bíblia na mão, né? Eu ouvi do pastor assim, não trouxe a Bíblia na igreja? Não é crente, hein? Não anda com a Bíblia, não é crente. Mas olha só, até essa questão de andar com a Bíblia é uma questão cultural da nossa época. Porque os rolos ficavam lá na sinagoga, no Novo Testamento. Sim, ninguém anda com Bíblia na mão. Não. Então, o privilégio de ter num único volume, né? Todo o Antigo Testamento hebraico, interlinear, o Novo Testamento grego, aí com a Nestle Adler na 28ª edição, interlinear e com 2 versões de Bíblia, é um grande privilégio. Então, assim, pensamos em todas as pessoas, que é, de fato, uma celebração, porque tem na capa aí, né? Sim, 200 milhões. Então, é uma celebração da sociedade bíblica, da gráfica da Bíblia, que nós continuamos com essa motivação. Sempre disponibilizar a palavra de Deus às pessoas, essa palavra que transforma vidas, e é agora nesse volume tão especial e significativo que é a Bíblia Interlinear. Muito legal. Nós podemos falar também um pouco do léxico, alguma coisa. Falamos. Acho que seria importante falar alguma coisa desse trabalho. Vamos mostrar para o público, talvez. Pode mostrar na câmera aqui, atrás. Como que faz? Gabriel, melhor qual câmera? Aqui. Essa aqui mesmo? Se dá para fazer um aqui, zoom, talvez. Essa daqui, ó. Fazer um zoom, talvez, sei lá. O pessoal ver um pouquinho de como que é esse trabalho. Isso, o Gabriel coloca o print dela na tela para as pessoas verem. Né? Então, como que é, né? Legal. Então, é um trabalho de 10 anos. É um trabalho que eu fiz de maneira simultânea com o interlinear do Antigo Testamento. Não comecei a fazer depois que acabou os 4 volumes, né? Eu comecei isso aqui, acho que eu estava no segundo volume. Comecei a rascunhar, na verdade, né? Se vir pegar, por exemplo, os meus rascunhos desse trabalho, que é 2013, né? Que eu tô sem óculos aqui. 2013. Então, aqui dá uma ideia um pouquinho de como que estavam os verbetes em 2013 e depois em 2024. Como aumentou, né? Então, primeiro foi um rascunho, bem simplesinho. Depois, lógico, foi aumentando, foi aí enriquecendo e assim por diante. Então, isso aqui é interessante, isso aqui. Nunca vi isso em lugar nenhum. E o léxico, eles... Explica para o pessoal o que é um léxico. Seria o léxico? Boa pergunta. Principalmente o léxico, a diferença, léxico e dicionário. Sim, vou comentar. O que é um dicionário? Dicionário, assim, tecnicamente, né? Tecnicamente. Ele pega todas as palavras daquela língua. Por exemplo, dicionário da língua portuguesa. Ele pega todas as palavras que existem na língua portuguesa, em todos os campos. Da literatura, da medicina, da advocacia, etc. Isso é dicionário, que pega todas as palavras de uma língua. Léxico, né, em termos técnicos, seria palavras de uma obra, por exemplo, Léxico do Machado de Assis. Então, as palavras que ele usou nos textos dele, Machado de Assis. Então, na verdade, assim, ele reduz para um corpus, uma literatura, um autor, assim por diante. Algo específico. Específico, exatamente. Não é amplo de uma língua, tudo, não. É só de uma obra ou de um autor, por exemplo, assim por diante. Nesse caso aqui, essa palavra ela é muito indicada, porque hebraico moderno, pega hebraico moderno, não. Pega hebraico rabínico, não. Um pouquinho tem lá no apêndice. Pega hebraico medieval, não. Pega o quê? Hebraico bíblico. Então, reduz para Bíblia hebraica, Antigo Testamento hebraico. Então, o nome dessa obra é léxico. Porque se preocupa em registrar todas as palavras da Bíblia hebraica. Entendi. Então, a palavra léxico, nesse sentido técnico, é mais adequado do que dicionário. Só que, assim, na prática, isso é intercambiável. Às vezes usa dicionário ou léxico. Na prática, isso varia muito. Sim. Mas quando eu comecei a trabalhar nisso,
Não, vai ser léxico. E eu explico isso no prefácio. Por que é léxico, né? Eu explico isso, né, pro leitor, né? Por que não ficou dicionário, ficou léxico? Mas isso é explicado aqui. Teve essa explicação, né, da palavra, dessa palavra aqui. Né? Para alguém que quer estudar hebraico, então isso complementa, ajuda também com a interlinear e pode ter uma boa dupla aí de material. Exatamente. Isso aqui é uma espécie de guia do interlinear, na verdade. Né? É uma espécie de guia, vamos dizer assim, né? Lógico, complemento, evidentemente, né? Sim. E tem, lógico, a conexão entre as obras, né? Esse aqui é o guia. Vamos dizer assim. Que aí você vai explicar melhor a palavra. Exatamente. Então aqui a gente vê as palavras em cor azul, as definições em cor azul, é que está no interlinear. Mas também, entre parênteses, existem outras possibilidades de tradução também. Isso teve esse cuidado, né? Mostrar assim, não, o que está no interlinear é a única que é aceitável. Não. Tem outras opções de tradução também, como do Manzer, né? Eu transliterei, coloquei em azul aqui, mas também está lá, bastardo, né? Talvez, né? E assim por diante. Então tem esse cuidado. Tem uma similaridade com Strong ou não? Não, eu diria que não. Eu diria que não. O Strong você acha mais um índice, digamos assim, né? Não, isso não. Né? E outra coisa também importante que eu vou falar daqui, né? Das grafias das palavras. Geralmente, os dicionários de hebraico bíblico pegam as grafias comuns. Mas tem as grafias minoritárias. Parece até uma única vez. E aqui tá. Entendi. Por exemplo, Jericó, por exemplo, Jericó. 3 grafias diferentes. E aqui estão as 3. Que legal. E onde aparece. Isso eu nunca vi em lugar nenhum, nem numa língua estrangeira, de colocar grafia diferente, ou minoritária, e indicar onde aparece isso. E mostra todos os textos que aparece a palavra. Isso, primeiro uma referência pelo menos da grafia, onde aparece aquela grafia, né? Yoshiahu, que é o Josias, 3 grafias. Aqui aparece onde aparece cada tipo de grafia, como exemplo, né? Aqui aparece. Isso é um detalhe interessante desse trabalho. Isso não se faz. Shalom. Shalom tem 2 grafias, né? O Shalom com o Ronivav, que é a grafia mais completa, é que se parece, né? Aparece nos dicionários e léxicos. Aqui tem as 2 grafias, né? E onde aparece cada uma delas. Legal. Isso é um diferencial bem interessante. Outra coisa que eu quero falar ainda. Tem um apêndice, né? Que é o hebraico do Eclesiástico e de Qumran. Então tem muita coisa aqui. Eu sei que 2.000 lexemas desse corpus. Isso ninguém fez no mundo. De pegar como que é a grafia da palavra lá no rolo de Isaías da Caverna 1 de Qumran. Tem aqui. Só não aprende quem não quiser mesmo. É quem não quiser. Então, e o legal ainda é indicar assim, a palavra, indicar em que passagem bíblica está, em que manuscrito. Aqui está assim. Aqui está assim. Até mesmo tem o paleo-hebraico também. Para algumas palavras em paleo-hebraico, que aparece lá no Solis do Mar Morto, aparece. Isso eu nunca vi na vida. Ninguém fez isso. Paleo-hebraico, que coisa, olha só, paleo-hebraico. E tá aqui, nesse léxico. E ficou muito bonito isso aqui. Né? Ele diz também um pouquinho de diferenças entre manuscritos maçoretos da Idade Média. Então, algumas palavras que no manuscrito está de um jeito e no outro está de outro um pouquinho diferente. Aqui tem cerca de quase 140 palavras desse tipo. Como que está no Código de Leningrado, que é a base desse do linear, por exemplo, e como essa palavra aparece em outros manuscritos de Alepo, por exemplo, Samsung. E aqui tem isso. Quanto tempo produzindo isso? Uns 10 anos. Calculo que comecei em 2013 e acabei em 2023. Eu fui procurar algumas coisas sobre você na internet para preparar o podcast. Sim. Apareceu uma fotinha sua de cabelo preto, magrinho. Eu falei, olha isso. Agora tá grisalho aqui. Não, então essa foto é antiga. Então. É antiga, então, né? Mas nunca fica do mesmo jeito, né? Não tem jeito. No mundo vai ter. Não tem jeito. Cabelo, né? Tá branco também. Exato. Mas faz parte. Mas aparece alguma coisa assim. Acho até sei que foto que você falou. Não é da vida nova? É na vida nova? Pode ser. Pode ser que seja. Não sei, não lembro. Você tá com uma camisa social de manga curta, assim. Parece estar numa sala e era você. Eu vi que é a semelhança do rosto, né? Mas eu tô de óculos. Eu tô de óculos, né? Tô de óculos. Certamente é óculos. Tem de óculos. Vai estar magrinho, cabelo preto. Pode ser uma foto do meu
Quando eu defendi meu doutorado na USP. Ah, pode ser. Pode ser, talvez seja. Talvez seja. As palavras estão bem que estabilizadas, né? Mas o tradutor muda qualquer outra. Exatamente. Mas enfim, é uma obra assim de... E além disso, né? Os endossos de dois estudiosos internacionais importantes, que é o Emanuel Tov e o David Kleins. O Emanuel Tov foi editor do Senhor dos Mar Morto. Ele é israelense. Legal. Pois é, episódio famoso, peso internacional. E David Kleins, já é falecido, infelizmente, fez o Dicionário Classical Hebrew, 8 volumes, em Sheffield, na Inglaterra. E ele teve acesso a esse trabalho numa versão anterior a essa que está aqui, uma versão um pouco mais simples, e tinha aprovado o trabalho. Ele pediu um endosso, ele fez um endosso. Ele não viu isso aqui, infelizmente não viu isso aqui. Que privilégio que nós temos, né? De ter uma pessoa como o Edson, brasileiro. Sim, muito legal. Produzindo algo que é inédito no mundo. Né? Não existe uma obra dessa no mundo. Não. É inédito, tanto que alguns colegas da Sociedade Bíblica da América Latina falaram, poxa, será que a gente pode ter isso em espanhol? Porque é uma obra inédita. E o privilégio que a Sociedade Bíblica tem de contar com essa parceria do Edson, que é um servo da igreja. Que legal. É alguém assim que não precisaria da Sociedade Bíblica, de nenhuma editora, de ninguém para alavancar a sua vida, nada disso. Um homem respeitado, que está aí só para servir a igreja, nos servir. Então, ter acesso a essas obras, né, por um brasileiro que conhece a cultura, conhece a igreja, é um grande privilégio que nós temos. Grande privilégio. Obrigado pelas palavras, muito obrigado. Mas verdade mesmo, porque quando eu vou para os congressos internacionais, já fui em 6. Na Europa e Israel também. Quantos brasileiros você encontra? É muito raro um brasileiro. Latino-americano. Do México para baixo, você pega um ou outro, muito difícil. Você vê quantos europeus? Muitos. Quantos americanos? Monte. Quantos israelenses? Montes. Então é um privilégio, né? E assim, de trabalhar essas coisas no Brasil, você vai no Brasil, alguém faz esse tipo de coisa, ter acesso a essa bibliografia aqui no final, esses manuscritos todos, no Brasil. Na Europa é fácil. Israel, uma coisa. Estados Unidos, uma coisa. No Brasil é difícil, mas... Tá lá o Edson. Exatamente, né? Edson, cuida da saúde, meu irmão. Eu o Diogo cuido, falou que tava magrinho, agora não tá tanto. Vai vir pelo menos até 120 anos, né? Exato. Mas eu me cuido. Não, mas eu penso nisso aí, né? Eu faço academia, por exemplo. Tá certo, né? Lógico, com 59 anos agora, né? Lógico que não fica a mesma coisa. Mas tem que fazer, mas você parece ser mais novo. Eu falava que eles tinham 50, eu ia falar. Todos falam isso, ainda bem, né? Que bom, ainda bem. Mas parabéns, parabéns para o SBB. Obrigado. Parabéns, Zé Roberto, por estar encabeçando essas traduções bíblicas hoje, coordenando tudo isso. Edson, dá para ver o amor nos olhos do Edson quando ele fala do trabalho, realmente é perceptível, né? Como o pai da criança, né? Então, é perceptível. Que Deus abençoe muito vocês. Amém. Esse é o primeiro podcast que a gente faz com o SBB e a gente quer fazer outros, né? Olha só que assunto que riqueza. Bom. Muito bom a gente estar aqui já mais de hora, né, Gabriel? Quase 2 horas falando desse trabalho. E teria aqui dezenas de outras perguntas. Por isso que a gente tem que marcar outro podcast. O pastor Vinícius está aqui, o Acer está aqui. Marcar outro podcast para a gente falar sobre tradução bíblica. Seria muito legal também falar sobre as traduções bíblicas, o processo de tradução. Ótimo, que são coisas que as pessoas têm dúvidas. Sim, né? As pessoas, sim. por vezes, querem entender aquilo que está na mão delas e elas poderiam ouvir isso da boca dos especialistas, das pessoas que trabalham diariamente com isso. Né? Exatamente, uma coisa assim, né? Os textos são iguais, o hebraico é igualzinho? Não é, ele difere. Por exemplo, pegar, por exemplo, Gênesis capítulo 5, o Canto de Débora. O hebraico é muito difícil, porque ele é muito antigo. Gênesis 49, Êxodo 15, que são cânticos, né? É um hebraico bastante primitivo, antigo. E as palavras são bem complicadas mesmo. Para traduzir isso, é fácil? Não é fácil. Então tem muita coisa assim. Sim, né? Legal. Então, pega lá Eclesiastes, dos Cânticos, por exemplo, as Neemias, que é um hebraico que já tem muita influência do aramaico. E muitas palavras hebraicas. Você faz uma espécie de portunhol, Sim. grosso modo, aparece nos textos pós-exílicos. As Neemias,
por exemplo, Crônicas, por exemplo. Interessante esse tipo de coisa. Eclesiastes, por exemplo. Bem interessante isso. Aparece aqui. A tradução interlinear não tem essa preocupação de deixar o texto assim polido para uma leitura pública. Não tem essa preocupação. Sim, Isso é a preocupação da tradução e vai depender o método de tradução. E aí, só um exemplo aqui. Você tem idiomas, línguas indígenas que você não tem a voz passiva. Então você está lá no original. Jesus foi batizado por João Batista. Então, essa voz passiva de que Jesus foi batizado está no original assim, mas você não tem na língua que vai receber o texto. Então você tem que adaptar, coloca na voz ativa. João Batista batizou Jesus. Entendi. Quer dizer, mas o tradutor do interlinear não tem essa preocupação. Não, Não tem essa preocupação. Essa adaptação, que aí, olha só que legal. Quantos textos, para quantas línguas a SBB já traduziu a Bíblia? Aproximadamente. Centenas, né? Dá realmente um podcast. Dá um podcast. Então, legal. É isso aí. Gente, quero agradecer vocês por esse tempo. Para mim foi uma aula aqui. Justamente. Pelo menos já aprendi a falar shalom certo. Certo. Se for falar paz do Senhor, né, aí tem que ter uma pequena modificação, né? Shalom Adonai. Isso aí. Quiser falar isso, já né? Peguei. Shalom. Ou senão fala só Shalom que tá bom. Já tô fluente no Isso. Shalom. Shalom, Já é um tudo começo, bem. né? Mas tá certo, né? Isso. E a gente crê que a Bíblia é 100% a palavra de Deus, que ela é inerrante, que ela é infalível. E depois a gente conversar isso, eu tenho mais certeza ainda, já tinha, de que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Então, muito obrigado. E você que está aí em casa, compre uma obra dessa. Uma obra dessa tem um preço excelente aqui na Plenitude. Olha aí, ó, Bíblia Sagrada Interlinear. Presentei o seu pastor. Isso, presentei teu pastor, presentei o professor da EBD da sua igreja, as pessoas que trabalham aí no ensino. É um belo de um presente. Qualquer um que receber um presente desse, os olhos vão brilhar. Sim. Então, é um trabalho lindo da SBB, está aí disponível, pesquisa no site da Plenitude, também está na descrição do vídeo, o link aí da Bíblia. É só correr aí e aproveitar. E o Lexo também. Tá aqui, ó. Também, é isso. Tá aí também disponível. Aí. Tem Lexo do grego também? É só hebraico. Tem, mas não no mesmo perfil que é o Lexo do Antigo. Tá, Mas perfeito. Existe sim. Existe também. Existe também. Tá. Só que é outro perfil, né? Outro perfil. Exatamente. Outra forma. Então tá aí, vocês estão ouvindo o autor da obra aí, segurando a obra, ó. Então. E Que bonita essa. uma bela de uma obra. Uma capa bonita, ó, uma capa linda, olha só. Corre aí e compra lá no site da Plenitude. Gente, obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Hugo. mesmo. De gratidão à Plenitude, essa parceira extraordinária da Sociedade Bíblica. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um ótimo podcast, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Meus amigos, tá aí. Então agora eu vou pedir aquele favorzinho que o Diogo, não sei se ele pediu no começo hoje, mas eu vou te pedir no final. Curte aí, comenta e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais você fizer isso, mais o YouTube vai entender que este conteúdo aqui é relevante e vai começar a enviar para muito mais pessoas. Hoje eu vou terminar o podcast de uma forma diferente, dizendo para você, Shalom. Shalom. Isso. Shalom. Se não quiser deixar o grego de lado, também é Irene, que é clássico. É Irene. Mas no próximo eu aprendo. Tá bom. Ótimo. Shalom. Ótimo. Até mais, amigos. Deus abençoe.